Bem, pessoal, nós vamos assistir agora uma aula de Direito Penal para o concurso do ano de 2018 da Guarda Municipal de Volta Redonda. Antes de começar a aula propriamente dita, eu gostaria aqui de falar para vocês que o objetivo desta aula é justamente para que vocês possam verificar que todo mundo é capaz de aprender o direito. Muitas pessoas comentaram comigo da dificuldade por já terem concluído o ensino médio há um determinado tempo, bem como outras por terem concluído o ensino médio, porém nunca terem estudado uma matéria afeta a direito. Então as pessoas estão meio receosas com relação a isso. O que eu tenho para dizer para vocês é que vocês não precisam ter esse receio. Basta prestar atenção minuciosamente nas explicações, porque eu vou explicar de uma forma em que eu vou procurar usar uma linguagem bem simples, transformando aquilo que as pessoas chamam de juridiquês, que é a linguagem jurídica, numa linguagem simples, para que todo mundo possa compreender, tanto aquelas pessoas que nunca ouviram o assunto, como aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de estudar esse assunto. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que antes de nós estudarmos qualquer tema relativo a direito, é importante que a gente contextualize esse ramo do direito que nós vamos estudar. É importante que o aluno tenha uma noção do que é direito, para que no decorrer do curso ele consiga entender melhor as explicações. Então vamos lá, pessoal. A princípio, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Primeiramente, eu quero explicar para vocês numa linguagem simples, o que é o direito, a ciência do direito. O direito, pessoal, nada mais é do que um conjunto de normas que vão regulamentar obrigações, regulamentar direitos entre pessoas. Para quê? Para que essas pessoas possam viver harmoniosamente numa sociedade, onde os direitos de todos possam ser respeitados. Então, essa é a ciência do direito. O direito, pessoal, é uno, ou seja, é um só. Porém, para fins didáticos, o que eu quero dizer por didático? Para fim de aprendizado do direito e para fim também da utilização do direito, tanto por advogados como por juízes, pelos tribunais, pela justiça, o direito ele é dividido em algumas categorias. Então nós vamos ter direito penal, direito constitucional, nós vamos ter direito administrativo, nós vamos ter direito do trabalho. E qual a forma, de que forma é feita essa divisão? Bem, olha só, eu falei para vocês que o direito é um conjunto de regras que vai regulamentar direitos e deveres para as pessoas conviverem bem numa sociedade. De acordo com a natureza dessas regras, é que nós teremos essa classificação. Então, por exemplo, o direito do trabalho. O direito do trabalho, ele vai contemplar regras de relações trabalhistas, regras entre empregados e empregadores, os seus patrões. O direito administrativo, ele vai contemplar regras atinentes à administração pública. O direito constitucional
ele vai contemplar as regras atinentes à Constituição Federal. E o direito penal, que é o direito que nós veremos agora nessa aula, nós vamos observar aqui, eu coloquei aqui um conceito para que a gente possa acompanhar. Conceito de direito penal. Vamos analisar passo a passo. Conjunto de normas que qualificam certos comportamentos humanos como infração penal, definindo-se os agentes e estipulando-se sanções. Vamos analisar isso passo a passo, pessoal? O que isso aqui quer dizer? O direito penal nada mais é do que um conjunto de normas que vão pegar determinadas atitudes humanas, determinados comportamentos humanos, vão escrever esses comportamentos e vão dizer que esses comportamentos são infrações penais. E, ao mesmo tempo que diz que estes comportamentos são infrações penais, vai dizer também que quem é que está praticando aquela infração penal, quem é o agente que pratica aquela infração penal, a quem será imputada aquela infração penal. Por isso que está aqui definindo-se os agentes e estipulando-se as sanções. O que são sanções? São as punições, estipulando as punições que esses agentes vão ter por ter praticado uma infração penal. E o que seria, pessoal, passando aqui para a linha de baixo, uma infração penal? Infração penal é toda conduta previamente tipificada pela legislação como ilícita. Vamos esmiuçar isso aqui para todo mundo poder entender? Então aqui está dizendo o seguinte: infração penal é toda conduta, ou seja, toda ação, todo comportamento previamente tipificado pela legislação como ilícita. O que é isso, pessoal? Eu tenho uma conduta e previamente, ou seja, antes da realização dessa conduta, eu vou ter uma legislação, uma lei, que vai dizer que essa conduta é ilícita. O que é algo ilícito? Ilícito é aquilo que não é aceito, não é permitido moralmente ou legalmente por uma sociedade. No caso do direito, nós usamos o termo ilícito como aquilo que não é legalmente permitido pelas leis. Então, a infração penal é toda conduta previamente tipificada pela legislação como ilícita. Bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho da infração penal. A infração penal, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser um crime, também conhecido como delito. Então, nós temos que crime e delito são sinônimos. E a infração penal também pode ser uma contravenção penal. Essa contravenção penal, no direito brasileiro, também é conhecida como crime anão, delito
liliputiano ou crime vagabundo. Por essa nomenclatura, pessoal, crime anão. Anão aqui quer dizer pequeno, então um crime pequeno. Crime vagabundo, ou seja, aquele crime que não tem a mesma gravidade de um crime ou delito. Então nós já podemos ver que a contravenção penal ela é uma conduta menos grave que o crime ou delito. Vamos repetir isso aqui então para que vocês possam gravar. Então eu vou ter a infração penal e essa infração penal pode ser dividida em crime, que também pode ser chamado de delito, ou contravenção penal, sendo que o crime ou delito são as condutas mais graves, enquanto a contravenção penal são as condutas menos graves. Vamos ver adiante as principais diferenças entre um crime e uma contravenção penal. Eu gostaria apenas de lembrar para vocês que eu coloquei aqui apenas algumas diferenças que, para o nosso concurso, é o suficiente que nós saibamos. Obviamente, se nós estivermos estudando para uma prova de um tribunal de justiça, estivermos estudando para promotor, para juiz, nós teríamos que nos aprofundar nesse assunto. Porém, para o nosso concurso da Guarda Municipal, isso aqui é mais que o suficiente. É apenas para que vocês tenham uma noção do que nós vamos estudar posteriormente. Principais diferenças entre crime e contravenção penal. Como eu já havia falado, no crime, na prática de um crime, há a prática de condutas mais graves, como, por exemplo, um homicídio, um estupro, um porte de arma de fogo. Em contrapartida, na contravenção penal, nós temos condutas menos graves, como, por exemplo, jogo do bicho, porte de arma branca. O que se entende por arma branca, pessoal? Soco inglês, que é aquele instrumento que a gente coloca na mão para dar um soco e machucar o adversário. Uma faca, um bastão. Esses aqui são exemplos de arma branca. A diferença, apenas a título de curiosidade, entre arma de fogo e arma branca é que a arma de fogo é aquela que vai disparar o projétil por meio de uma explosão interna que acontece ali dentro da câmara de uma arma, de um revólver ou de uma pistola. Então essa é a diferença entre arma branca e arma de fogo. Continuando, pessoal, onde nós encontramos na nossa legislação aquelas condutas que são colocadas, que são tipificadas como crime. Nós vamos encontrar essas condutas, todas elas, escritas no Código Penal e na legislação extravagante. Bem, pessoal, como a grande maioria de vocês não tem contato com o direito, deixa eu explicar para vocês o que é o Código Penal. Código Penal é um livro, na verdade, é uma lei, e essa lei é chamada de Código Penal. Por quê? Porque dentro dessa lei, ela contempla a grande maioria das normas do direito penal. Por que eu digo que é a grande maioria das normas? Porque, com o passar do tempo,
a sociedade vai mudando, naturalmente há a necessidade de surgir outras leis. Então, muitas vezes, algumas condutas que antes não eram crime passam a ser crime. O que acontece então? Essas novas condutas que passam a ser crime, pode ser que elas estejam numa outra lei que não está presente dentro do Código Penal. E ao conjunto dessas leis nós chamamos de legislação extravagante, ou uma lei que esteja fora do Código Penal de lei extravagante. Então, todos os crimes nós vamos encontrar descritos no Código Penal ou em leis extravagantes. Em contrapartida, a contravenção penal, ela não vem descrita no Código Penal. Existe uma lei chamada Lei de Contravenções Penais. Essa lei de contravenções penais, ela vai descrever ali todas as condutas, todos os tipos de comportamento que são entendidos como contravenções penais. A próxima diferença que nós vamos analisar aqui com relação a crime e contravenção penal diz respeito à sanção, ou seja, a punição que o agente que cometeu um crime e o agente que cometeu uma contravenção penal, que cada um desses agentes terá. Essa punição da qual nós vamos tratar aqui diz respeito à pena privativa de liberdade. No crime, pessoal, nós vamos ter dois tipos de penas privativas de liberdade. Nós podemos ter a reclusão ou a detenção. Ou seja, quem pratica um crime, ele pode sofrer uma pena de reclusão ou uma pena de detenção, que será definida por quem? Pelo juiz que estiver julgando aquela causa. E aqui cabe uma observação que tanto a pena de reclusão como a pena de detenção, elas têm uma duração máxima no direito brasileiro de 30 anos. Então, a pena privativa de liberdade para o cometimento de um crime é de 30 anos. Já na contravenção penal, pessoal, a pena privativa de liberdade que se aplica é a prisão simples. E o máximo de tempo que uma prisão simples pode ter é de 5 anos. Não está escrito aqui no slide, mas vocês podem anotar aí. Pena privativa de liberdade, no caso de contravenção penal, é a prisão simples, no máximo 5 anos. Muitos de vocês agora devem estar se perguntando qual a diferença entre reclusão, detenção e prisão simples. É isso que nós veremos agora. Para explicar, pessoal, essa diferença de reclusão, detenção e prisão simples, é importante que nós vejamos antes um certo detalhe. E que detalhe é esse? Existem 3 tipos de regimes de cumprimento de pena no direito penal brasileiro. O regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Obviamente que cada um deles tem as suas peculiaridades, que não precisa ser
objeto do nosso estudo aqui. O importante para a gente é apenas saber que existem esses 3 tipos de regime de cumprimento de pena e que o regime fechado é um regime mais rigoroso que o regime semiaberto, que por sua vez é mais rigoroso que o regime aberto. Bem, pessoal, já que nós vimos esses 3 tipos de regime de cumprimento de pena, agora nós vamos estabelecer a principal diferença entre reclusão, detenção e prisão simples. Por quê? A principal diferença entre essas penas privativas de liberdade, repetindo, reclusão, detenção e prisão simples, a principal diferença reside exatamente nesse regime de cumprimento de pena. E como se dá essa diferença? Vamos prestar atenção agora. Na reclusão, pessoal, o que acontece? É admitido o regime inicial de cumprimento de pena na modalidade fechado. Observem bem o que está escrito aqui, para que não tenhamos uma interpretação equivocada. A reclusão admite o regime inicial de cumprimento de pena na modalidade fechado. Ou seja, pessoal, admite. Isso não quer dizer que necessariamente na reclusão nós vamos ter o regime de cumprimento inicial da pena na modalidade fechado. Pode ser que o juiz determine que aquele regime inicial possa ser semiaberto ou aberto. A única coisa aqui é que a reclusão admite na modalidade fechado. Passemos agora à detenção. Na detenção, pessoal, o regime inicial de cumprimento da pena, ele não pode ser regime fechado. Ou seja, o regime inicial de cumprimento da pena, ele necessariamente será semiaberto ou aberto. Porém, observação, isso aqui diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena. Então, eu até coloquei aqui entre parênteses que, após o regime inicial de cumprimento da pena, esse regime pode regredir para um regime fechado. Ou seja, estamos diante de uma detenção. Aquela pessoa que cometeu o crime ou o delito, porque a detenção se aplica a crime ou delito, aquela pessoa começou a cumprir a pena no regime semiaberto, mas por algumas circunstâncias, como mau comportamento, houve a regressão do regime para o regime fechado. Então, observem bem, numa questão de prova que pergunte, marque verdadeiro ou falso, a detenção não admite o regime fechado. Falso, pessoal. A detenção admite o regime fechado. O regime fechado só não pode ser o regime inicial do cumprimento da pena. Passemos agora a analisar a prisão simples. Na prisão simples, pessoal, o que acontece? O regime fechado de cumprimento de pena, ele não é admitido em hipótese alguma. Então, não se pode começar com regime fechado, bem como o regime não pode, que foi aplicado, não pode regredir para um regime fechado. Em hipótese alguma,
é aplicado aqui o regime fechado na prisão simples. Dessa forma, nós temos aqui a principal diferença entre reclusão, detenção e prisão simples. Sendo assim, eu termino essa aula aqui de noções de direito penal para que, quando nós formos estudar para o concurso da Guarda Municipal, caso esse tema, o tema dessa aula seja contemplado, nós já estudamos e já temos uma boa noção. Caso não seja contemplado, é importantíssimo que nós conheçamos isso aqui. Por quê? Conhecendo isso aqui, quando nós formos estudar os demais assuntos atinentes a direito penal, nós vamos ter uma facilidade de entendimento muito maior. Por quê? Nos demais assuntos, lá dentro do Código Penal, estarão citados lá palavras como crime ou delito, detenção, reclusão, prisão simples. O que acontece? Com essa introdução, nós vamos ter uma facilidade muito maior de entendimento dos demais assuntos. Eu espero, pessoal, que com essa aula eu tenha conseguido fazer com que vocês consigam vislumbrar que vocês têm capacidade para aprender quaisquer coisas que sejam ensinadas a vocês. Enfim, qualquer um de vocês é capaz de, estudando com calma, passo a passo, seguindo ali o edital do concurso, qualquer um de vocês é capaz de obter êxito nesse concurso. É um concurso que não exige um nível de profundidade muito grande no conhecimento das matérias. Então, pessoal, quem é que vai passar nesse concurso? É justamente aquele aluno que se dedicar mais, que estudar mais. Não será aquele aluno que já tem um conhecimento, mas sim aquele aluno que a partir desse momento, já que nós estamos num período anterior à saída do edital, aquele aluno que começar a estudar com afinco, pois seguindo passo a passo o edital, estudando com calma e procurando entender efetivamente tudo aquilo que ele está lendo, que ele está estudando, e principalmente fazendo repetições desse estudo, porque é a repetição que vai propiciar com que ele grave aquele conteúdo. E assim, gravando aquele conteúdo e fazendo repetição, ele vai chegar no momento da prova com aquele conteúdo fresco na cabeça. E com certeza ele vai obter êxito no concurso. Então, pessoal, agradeço a presença de todos e até a próxima aula.